Fala galera do YouTube, Bep voltando aqui em 2024, faz tempo que eu não posto. Esse finalzinho do ano aqui foi bem corrido para mim, porque eu trabalho durante o dia, né? Eu não fico produzindo conteúdo, eu tenho o meu dia a dia aqui como Tech Principal na ThoughtWorks, mas eu queria agradecer a todo mundo que subscreveu em 2023, o canal foi um boom para mim. Eu faço os vídeos para compartilhar conhecimento do meu dia a dia, não são vídeos específicos de alguma coisa, de algum tópico, de arquitetura, de programação, são como eu pratico engenharia e arquitetura e testes no meu dia a dia com os meus times, nos meus clientes, né, com as pessoas próximas de mim, o que eu converso com elas e tal. Então, estou trazendo aqui uma série nos últimos dias de TypeScript. Muita gente tem mandado mensagem agradecendo, olhando o TDD sendo feito com a tela compartilhada e não só aquela teoria, as filosofias de arquitetura e tudo mais. Quero dizer também nesse vídeo, aproveitando, né, falando de 2023, que eu não tenho nenhum apego a nenhum estilo de programação, nenhuma linguagem, nenhum framework, e tudo o que eu falo aqui, o que eu trago aqui é na humilde, assim, na real, o que eu utilizo no dia a dia, que nem eu falei, e eu dou prioridade para o que funciona, né? Então, ao invés de fazer um over-engineering, pensando demais em arquitetura, um overthinking sobre as coisas, os programadores são pessoas que resolvem problemas. Então, se você para de focar no problema e começa a focar demais na linguagem, na arquitetura, na tecnologia, no detalhe técnico, não faz muito sentido, né? Então, a gente faz aqui o que funciona, e essa é a nossa prioridade, né? Com orientação a objeto, com boas práticas de agilidade. E queria agradecer também pessoal que mandou os feedbacks dos vídeos e tal, e que 2024 seja um ano repleto aí de realizações para todo mundo, botar naquela meta lá, aprender Rust, aprender Golang, iniciar na programação. Espero que 2024 seja muito próspero para vocês e para a galera que está envolvida em tecnologia. E agora vamos direto aqui para a aula de hoje, fazer um recap da nossa última aula. Para quem não sabe, isso aqui é uma continuação de vários vídeos, né? Então, se você está chegando nesse vídeo agora, entenda que esse vídeo é a continuação de vários que eu estou postando, de gente estar construindo uma API em TypeScript, usando boas práticas de orientação a objeto e agilidade, nada mais, não estamos nos apegando a arquiteturas específicas. E vamos fazer um recap aqui da nossa aplicação Node, que eu também preciso, faz tempo que a gente não fala sobre. Sim, nós fizemos um controller com Express, e esse controller ele é capaz de chamar uma função que é um post de usuário, né? E esse post de usuário, ele pega o nome da nossa request, o nome do usuário, né? Então a nossa request vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? O nome, e isso aqui vai ser enviado para o nosso servidor como JSON. E ele pega esse campo e cria um usuário aqui, que é nossa implementação lá das primeiras aulas. Utiliza um construtor que é cheio de regras aqui, ricas de validações, e cria um usuário, né? Aqui estão os testes dele. Mas isso aqui não é suficiente, né? Essa função, de fato, não está cadastrando um usuário. Aqui falta a chamada, agora relembrando, né? Do nosso repository. Nós precisamos de um componente, vou escrever aqui, né? Capaz de armazenar nosso usuário criado. Aqui o que a gente está fazendo é criando um usuário em memória, retornando para quem requisitou e nada mais, né? Então, não está fazendo o que deveria, né? Mas antes da gente avançar para o repository, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais, filosofar um pouquinho mais sobre design, né? Por quê? Um usuário, deixa eu pegar
um ScaleDraw aqui, que eu acho que vai ser bacana. Vamos conversar sobre o que está se tornando aqui a nossa aplicação, né? Nós temos o nosso domínio, e no nosso domínio tem a nossa usuário, né? Eu vou escrever assim, tem a nossa usuários, que é uma entidade ou uma classe de domínio. Nós temos o nosso controller, usuários controller, se eu não me engano, ou temos uma rota ali, deixa eu olhar, temos uma rota, usuários router, que de alguma maneira ele cria esse usuário aqui, mas ele perde ele, né, depois da requisição, né. Ele cria o usuário, responde para quem fez a requisição e aqui se perde, né. Então, uma coisa que a gente tem que entender aqui é que esse usuário precisa ser persistido. E essas classes ou objetos que precisam dessa persistência, eles são chamados de objetos de domínio ou entidades, né? E eles têm um ciclo de vida bem similar uns dos outros, né? Então, o nosso usuário ativo, eu vou apagar isso aqui, nosso usuário ativo em memória, nesse momento aqui, representa essa linha aqui, ó. Né? Esse é o nosso new usuário aqui, ó. Ele está ativo em um breve instante em memória e depois ele deixa de existir, né? Porque a gente não tem uma persistência, né? E ele foi criado pelo controlador. Lembrando, ele foi criado pelo nosso router, mas ele acaba se perdendo em memória, né? Aqui a gente tem algumas opções, né? Antes de responder, a gente precisa de alguma maneira salvar isso aqui em alguma base de dados, né? Então a nossa funcionalidade de salvar o usuário precisa disso, né? Vou botar ela aqui. Então o nosso objeto ele tem que conseguir sair desse estado aqui, ou ele tem que conseguir ser serializado, assim dizer, para ele ser armazenado numa base de dados ou qualquer sistema de arquivos, web services, eu não sei. O como ele vai ser armazenado, eu não sei. Em algum momento no futuro, quando alguém for consultar ele, a gente tem que ser capaz de reconstruir ele. Tem que ser capaz de tirar essa informação aqui. A gente tem que ser capaz, né, de pegar esse usuário aqui e salvar nessa fonte, nessa base de dados de alguma maneira, serializado provavelmente, e depois a gente precisa de alguma maneira ler dessa base de dados esses dados, né, que representam esse usuário e reconstruir ele como um objeto do tipo usuário em memória, né? Então a gente armazena, salva e reconstrói. A gente pode também, em memória, destruir ele, né? Simplesmente excluir ele ou a variável ser destruída em memória. Aqui a gente também pode, no banco de dados, ou nesse armazenamento aqui, também pode causar exclusão desse objeto, né? Então, enquanto ele está ativo em memória, ele pode ser armazenado, ele pode ser criado a partir da reconstrução, a partir da base de dados, né? E em memória mesmo ele pode ser excluído, né? Também existe a possibilidade de modificação, né, desse objeto, que acontece também em memória. Vamos fazer assim, ó. Vou botar uma setinha bonitinha aqui, ó. Espera aí, vamos desenhar bonito aqui. Vou botar aqui. E eu não sei se alguém já ouviu falar
que no passado nós fazíamos muitas regras de negócio na base de dados, né, via procedure. Era muito comum isso, né? Então, isso gerava muito problema, né? Então, olhando para esse desenho aqui, é fácil entender o porquê que é causado o problema. Porque as nossas regras, eu vou escrever aqui em cima, botar pontilhado, né? As nossas regras de negócio estão vinculadas ao objeto de criação ou o componente de criação. Nesse nosso sistema aqui, o responsável por essa seta aqui é o nosso construtor, né? Então o construtor, ele é capaz, deixa eu voltar para o código aqui do usuário, né? O nosso construtor, ele é capaz de validar várias regras de negócio aqui em relação ao objeto usuário. Por exemplo, nome, o tamanho do nome, se contém caracteres especiais, etc. Dispara erro, trata alguns outliers, enfim. Se nós modificarmos ele aqui na base de dados, essas regras aqui não são consideradas. Então aqui existe um termo aí no mercado que se chama marretar, né? Quando você marreta o banco de dados, marreta ou a tua fonte de dados, né, você acaba dando um update no registro que viola essas regras aqui. Mas você consegue fazer isso, você burla o sistema porque o banco de dados não vai executar um TypeScript para ver se teu objeto está válido. Então, às vezes, mesmo o programador sabendo a regra, ele vai lá e cria, às vezes, uma representação impossível desse objeto, né, na base de dados. E quando o sistema for reconstruir esse objeto, essa validação estoura e o sistema não consegue andar mais, né? Ele quebra aqui, né? Vou botar um xizinho. Deixa eu ver se tem um erro aqui. Ele acaba impedindo essa reconstrução aqui, ó, desse objeto marretado inválido aqui. Só que olha só, a maioria dos programadores não segue essa regra aqui que a gente falou nos vídeos anteriores do bom cidadão. Os programadores não fazem um construtor válido, né? A maioria dos programadores cria objetos que você pode chegar e dar um new, assim, da entidade e funciona. Isso é um desastre, porque a reconstrução aqui não vai dar erro. Mas o que tu vai ter em memória é um usuário inválido. Aí teu sistema começa a se comportar muito estranho. Você permite que um usuário de estado inválido seja reconstruído em memória e qualquer modificação ou interação com ele pode causar dos mais diversos side effects no teu sistema, bugs, etc. Então, não façam isso, né? Implementem os construtores validando tudo, não criem objetos e construtores inválidos. Então, isso aqui, gente, é o ciclo de vida desses objetos de domínio, conhecidos como entidades também, e a gente precisa de um componente que tem essa capacidade aqui, ó, de conversar com esse mundo externo aqui, né, com essa tecnologia, e depois trazer em memória essa representação, né, armazenar e restaurar ele em memória, né. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa de um componente que seja capaz, esse componente que ainda não existe, seja capaz de salvar, né, o usuário e seja capaz de consultar um usuário, né, por alguma chave, né? Então esse componente ainda não existe e é comum que esse componente aqui seja implementado como um componente de acesso a dados, né? As abordagens mais comuns, né, uma mais antiga, que talvez uma galera aí mais antiga dos vídeos conheça, era os DAO, né, os DAO,
eram os Data Access Objects, Data Access Objects, e o mais comum hoje em dia é os repositories, né? Muito uma pegada de DDD também. Tem um pattern chamado repository que vem do Domain Drive Design, que é muito bom. Hoje a gente vai seguir por esse padrão aqui, que é do livro azul do Eric, do DDD, que eu comentei, que para mim é sensacional, mas antes de continuar, agora vem a parte mais complicada que eu vejo vários desenvolvedores se perderem. Eu vejo os desenvolvedores olhando uma tarefa, por exemplo, repository. A gente precisa criar o repository de usuários. E ele sai, ou o programador, as pessoas saem codando isso aqui sem primeiro ter identificado uma coisa muito importante antes de você codar qualquer coisa. As dependências dessa implementação. Isso aqui falando de arquitetura, tá, gente? O que é essas dependências? Você consegue codificar esse componente de maneira fim a fim, sem depender de nada? Analisando aqui o caso do repository, parece improvável, porque o repository depende de uma conexão com um banco de dados, depende que um framework faça isso, porque hoje, em 2024, a gente não vai reconstruir um framework para falar com essa base de dados, e talvez a gente dependa de configurações externas. Então já começa a ficar um pouquinho mais complicada a conversa sobre arquitetura. Então, por exemplo, hoje eu vou escolher uma base de dados aqui que seja comum para todo mundo, para vocês utilizarem isso no dia a dia, né? Não vou fazer algo mirabolante aqui, né? Acredito que o mais comum seja Postgres ou banco de dados SQL, né? Não tem nenhum íconezinho de um Postgres aqui, achei que eu tinha. Bem, faz de conta que isso aqui é um Postgres. Alguma coisa vai ter que conectar nesse Postgres. Entregar essa conexão para o repository, realizar as operações em cima dela. Provavelmente vai ser um framework, que tem vários aí na internet, vários frameworks diferentes para fazer isso aqui funcionar, e talvez a gente dependa de alguém dizer onde que está esse Postgres. Por exemplo, porta, conexão, etc. Então, olhando para esse componente aqui, repository, a gente não consegue implementar ele de cara, né? Então, aqui começa uma brincadeira que eu falo para alguns alunos e para alguns times, que é a importância do quadro branco e do refinamento. Sempre quebre o máximo possível as implementações. O que eu quero dizer com isso, né? O repository por si só é uma implementação muito gigante. Você tem muita coisa para resolver, né? Tente isolar as coisas. Então, vamos começar primeiro olhando o que é menor. O framework e a conexão, ou talvez esse framework que dependa dessa config externa. Então, me parece que a única coisa que a gente consegue implementar sem nenhuma dependência maior, que realmente dá para se colocar numa carta e trabalhar, é essa configuração externa aqui. Depois, com ela, o framework pode ler essas propriedades dela e conseguir uma conexão. Depois que a gente conseguir isso, o nosso repository consegue trabalhar. Isso aqui é importantíssimo vocês terem no mindset de vocês, no dia a dia de vocês. Então, é muito de intuição de arquiteto quando, por exemplo, você conversa com uma pessoa que fez design system ou arquitetura por muito tempo, você percebe que ela faz isso aqui de maneira natural. Mas quem não tem experiência e está começando agora a estudar e tal, não consegue imaginar que existe tanta coisa por trás, às vezes, de uma implementação.
Então vamos começar pela config, mas eu queria já determinar algumas coisas aqui. O framework que eu gosto de utilizar com o JavaScript para conectar em base de dados é esse aqui, esse Kinex, não sei se eu pronuncio certo, mas eu particularmente não recomendo ORMs, gente. Não vamos utilizar ORMs aqui. Isso aqui é uma polêmica. Eu posso deixar esse papo de ORMs para um vídeo específico, mas vamos esquecer ORMs por um instante aqui e vamos experimentar o Kinex aqui. Então vamos melhorar nosso desenho. O Kinex vai ter a conexão e a única coisa que ele necessita é que nós passamos uma configuração. Então olha só, o Kinex ele suporta várias fontes de dados diferentes aqui, né? Então tem MySQL, Oracle, SQLite, Postgres. Nós vamos de Postgres, então é bem fácil aqui instalar o Kinex e de Postgres, mas eu não vou fazer isso agora. Nós poderíamos jogar isso aqui diretamente no nosso repository, mas a gente não vai fazer isso, por causa da orientação a objeto. A gente vai criar um objeto config ou config manager que vai entregar para nós todas essas propriedades, não importa onde elas estejam. Num vault, numa variável de ambiente, num secret, num arquivo, não interessa. O grande objetivo desse componente aqui vai ser buscar as configurações, não importa onde elas estejam. Isso aqui é uma decisão de design, hein? Por causa de orientação ao objeto. Muita gente vai chegar e dizer assim, Beppe, você poderia, por exemplo, pegar isso aqui, ó, e jogar assim, ó, process env.user e seguir vida. Isso aqui é um problema para mim muito grande em orientação a objeto, porque é um objeto global que eu não tenho controle sobre. E em arquiteturas ágeis, assim dizer, ou em softwares testáveis e estáveis, e principalmente na orientação a objeto, tem duas características que você tem que priorizar sobre todas as outras: estabilidade e previsibilidade. Isso aqui é essencial para engenharia ágil, porque se você não setar valor, por exemplo, na variável de ambiente env_user, o que acontece com o teu software? Lembra do bom cidadão? Vai acontecer, por exemplo, isso aqui? O que vai acontecer com o Kinex quando você passar user undefined, porque você não tinha variável de ambiente? Não sei. Você começa a criar uma espécie de imprevisibilidade e instabilidade no sistema quando você sai da abordagem de orientação a objeto. O que eu quero dizer? É muito mais previsível, testável e estável se nós tivéssemos algo como isso aqui, ó, config manager.postgres ou pg.getUser. E de alguma maneira esse config manager sabe buscar essa propriedade. Pode ser variável de ambiente, pode ser qualquer coisa. Então, você fica até, além de garantir estabilidade, previsibilidade, criar um componente testável, bem bonito, no futuro, essa propriedade aqui pode estar buscando num Vault, num AWS Secrets, num Spring Boot Properties, config, aquele Spring Boot config, você pode estar buscando em qualquer lugar. O Kinex não vai saber que isso está acontecendo. Agora, quando você joga o process env aqui, eu entendo a praticidade, mas a longo prazo não se paga, gente. Não se paga menos. Então, é imprevisível. Outra coisa imprevisível, deixa eu voltar aqui, que é uma sutileza de design.
é você fazer isso aqui, ó, config manager.get, aí você passa um nome qualquer aqui, env alguma coisa. Cai no mesmo problema do process.env, porque você está passando aqui uma string que você quer que o config manager se vire com aquela string. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma lei, é como eu faço, né? Lembrando, gente, que eu estou passando como meus times fazem, como a gente faz e como que a gente garante as coisas em produção com muitos poucos bugs, assim, pouquíssimas war rooms. Acho que a gente nunca teve um war room, assim, que nem eu ouço os outros times debugando noite adentro, assim, se matando. O que a gente gosta de fazer? Config manager, o quê? O objeto tem que gritar para você o que ele está fazendo, igual a arquitetura gritante do Clean Code, do livro Clean Code. Eu prefiro muito mais isso aqui, ó. Que as coisas sejam explícitas no objeto e não generalistas. Por que eu faço isso, gente? Estabilidade, previsibilidade. Isso aqui me garante testabilidade. Prefiro isso aqui em produção do que qualquer outra brincadeira de fancy code, sugar syntax, facilidades, enfim. Pode ser rápido agora aqui, mas no futuro, se você tiver um bug relacionado a essas abordagens, não estou dizendo que usar o ProcessEnv vai dar pau, tá? Não estou dizendo isso. É garantir ao máximo essas três características, né? E usar a orientação a objeto ao máximo, né? Então, antes de focar em arquitetura, em essas coisinhas e tal, e espremer essas configs de sintaxe, foque em orientação a objeto. Foque em representar as coisas com uma boa excelência em orientação a objeto. E foquem nessas três características aqui: estabilidade, previsibilidade e testabilidade. Vocês vão, no futuro, não sei se alguém aqui já estuda arquitetura, por exemplo, vertical slice, né, que é recortes verticais, estuda Onion, essas coisas. A direção das dependências dentro dessas arquiteturas prioriza essa primeira linha, estabilidade. Você garante que a sequência de dependências entre componentes seja sempre numa mesma direção para garantir a estabilidade. Mas você consegue estabilidade fazendo outras coisas, por exemplo, criando componentes gritantes de negócio ou gritantes com a sua função, com coesos, que garantem que aquilo sempre acontece do mesmo jeito. E você não introduza esses comportamentos esquisitos dentro do seu software, por exemplo, lendo uma variável de ambiente qualquer aqui, que você não sabe se ela está setada ou não, como ela está setada, se ela está íntegra ou não, enfim. Galera, esse vídeo ficou um pouco extenso porque a gente está fazendo um recap, então acredito que no próximo vídeo a gente vai implementar o nosso config, vamos ver aqui o nosso config, para buscar essas variáveis de conexão para o Postgres para a gente seguir com o nosso Kinex e implementar o nosso repository. Eu acho que é isso, eu vou dar uma pausa. Vamos continuar isso no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou compartilhar esses desenhos aqui com vocês, né, para vocês terem acesso. E vejo vocês nesse próximo vídeo para a gente implementar a config. Aquele abraço, obrigado por virem até aqui comigo nessas múltiplas aulas, entrando em 2024 aqui com vários vídeos de programação. Se vocês curtiram, deixem um like aí. Comentem qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, se vocês gostariam de algum conteúdo específico para eu saber que tá ficando legal. E dá um subscribe se você quiser receber notificação dos próximos vídeos. Valeu, galera. Até o próximo.